Bom, muito bom dia a todos. A gente hoje está realizando um evento conjunto aqui, ABMED, ABRAD, CBDL, e cada vez mais nós damos valor a esse tipo de encontro, que vocês podem trocar informações e também acho que é melhor para a Anvisa, que faz um evento único. Primeiramente, nosso agradecimento especial ao Anderson e a Priscila, que vieram aqui exclusivamente para tirar dúvidas. Esse assunto da RDC 40 e a 36 também, foi um assunto que despertou muitas e muitas reuniões, fizemos grupos de trabalhos, e essa reunião aqui, então, tem o propósito da gente tirar dúvidas, né, porque a RDC está publicada. Nós tomamos a iniciativa já de enviar antecipadamente algumas perguntas à Anvisa. Então, a sequência aqui, a Anvisa vai fazer uma apresentação onde que esperamos que grande parte das perguntas que fizemos já estarão respondidas, e aí nós vamos ter o tempo que vocês precisarem para poder, então, tirar dúvidas e colocar todas as questões aqui. A Anvisa tem mostrado uma disposição, uma disponibilidade ímpar em nos atender, então vamos aproveitar essa chance, eles estão aqui exclusivamente para isso. Então, eu desejo um bom dia a todos. E aqui estão os nossos colegas, que eu vou passar a palavra, tanto da CBDL quanto da Bright. Então, muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado, Anderson e Priscila. Bom dia a todos. Hoje, o número de associados da CBDL é menor, mas eu dou as boas-vindas aos associados da CBDL, e a gente tem muito que agradecer à Priscila e ao Anderson, que estão sempre dispostos a nos auxiliar e têm dado respostas rápidas. Todo o setor de produtos para a saúde tem dado respostas rápidas quando as associações fazem perguntas. E o objetivo de estarmos juntos é poupá-los, porque, senão, eles teriam que repetir 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Então, nós solicitamos a todos vocês que mandassem perguntas prévias para serem respondidas, mas nada impede que, ao final, no debate, surjam outras dúvidas. Então, eu espero que vocês aproveitem. Esses encontros são bons, porque a gente encontra os amigos, pessoas que a gente não vê faz tempo, pessoas que a gente vê todo dia, e é sempre legal. Um bom dia a todos. Sérgio, da Bright. Bom, não tenho nada a acrescentar, a não ser dizer que, com uma atividade da GTPS, para trazer o esclarecimento das dúvidas das últimas RDCs, neste fim de ano, quer dizer, é um ótimo jeito de encerrar o ano, de caminhar para o encerramento, não é? E, igualmente, agradecer à equipe da GTPS pela disposição de estar vindo nos esclarecer sobre um documento que ainda é recente e há dúvidas nos preenchimentos, e de tal forma que a gente possa aproveitar melhor os benefícios da nova RDC, né, e esclarecer o que a gente vai precisar fazer para os próximos, especialmente por o que nós devemos ter em casa, em termos de equivalentes dos relatórios técnicos, né, as informações técnicas que podem vir a ser auditadas. Isso é uma preocupação de todo mundo, e a gente também quer ouvir um pouco sobre isso, né? A gente tem ideias a respeito, mas a gente tem que ver o posicionamento da Anvisa. De qualquer forma, muito obrigado por ter se deslocado. Esperamos que o trânsito de São Paulo não atrapalhe muito depois na volta também. Vamos ao trabalho. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? Inicialmente, queria dizer que o Leandro não pôde participar, problema de saúde, mas queria agradecer o convite aqui para a CBDL, a ABMED e a Bright. E, de certa forma, essa resolução foi criada para simplificar, né? Então, a gente quer que facilite para as empresas, tá? Então, a ideia é facilitar. A gente quer minimizar as dificuldades para as empresas, facilitar o processo de cadastro dos produtos mais simplificados. Então, a gente vê aqui, a Priscila vai fazer uma apresentação
geral, que boa parte das dúvidas vão ser esclarecidas nessa apresentação, depois a gente passa para umas perguntas, e a gente está disponível aqui para posteriores dúvidas, a gente está disponível aqui o dia inteiro, tranquilo, sem problemas. Tá? A Priscila vai iniciar agora. Bom dia a todos. Meu nome é Priscila Consigliero, sou especialista da Anvisa, estou na Anvisa desde 2007 e, atualmente, eu estou respondendo pela gerência de materiais de uso em saúde. O Anderson, para quem também ainda não conhece, mas provavelmente o pessoal deve conhecer, o Anderson, ele também é especialista e ele, hoje, atualmente, está respondendo pela gerência de equipamentos. E também ele está como gerente geral substituto. Então, assim, hoje a gente vai tentar esclarecer, acho que pode ser que existam algumas questões que a gente não consiga esclarecer, mas o nosso objetivo aqui é tentar esclarecer o máximo de dúvidas que existem, que ainda estão passando aí pelas empresas, pelo setor regulado. E a gente, nesse sentido, para tentar esclarecer ao máximo, a gente elaborou 3 apresentações. Uma primeira apresentação que vai falar sobre o próprio regulamento técnico, sobre a resolução RDC 40 de 2015, a gente vai tratar nesse momento tanto de informações que são aplicáveis para a área de materiais, quanto para a área de equipamentos. Uma segunda apresentação, a gente vai falar um pouco do formulário de cadastro, especificamente de materiais, mas onde algumas informações são comuns às informações do formulário de equipamentos. E a terceira apresentação é uma apresentação que traz perguntas e respostas. Foram perguntas que já foram elaboradas e a gente já respondeu essas perguntas. Ao final de cada apresentação, a gente abriu para dúvidas que surgissem. Mas eu não sei se, de repente, vocês querem mudar a lógica e a gente pode fazer as perguntas somente ao final. Isso, com o andamento, a gente pode tentar, depois das perguntas, depois de todas as apresentações, eu acho que talvez seja mais produtivo. Né? Então, vamos começar. A RDC 40, como o Anderson colocou, ela foi publicada, a intenção dela foi simplificar, né, o processo regulatório dos produtos de menor risco. Já era um pleito até antigo a questão da revogação da IN2 de 2011, que era uma lista de produtos que se enquadravam como classe 1 e 2, mas que permaneciam no regime de registro. Então, para fins de instrução processual, comercialização de produtos, exigências regulatórias, esses produtos que constavam na lista da Instrução Normativa número 2 de 2011, ela permanecia no regime de registro. E esse pleito, ao longo do tempo, foi sendo avaliado pelas diretorias anteriores, e este momento foi o momento para acontecer a revogação da IN. Então, hoje, essa simplificação ela foi feita de uma maneira que harmonizasse o regime de regularização para todos os produtos de classe de risco 1 e 2. Nesse sentido, a gente trouxe somente uma informação que a simplificação do processo não corresponde necessariamente em um menor controle sanitário sobre tais produtos. O fato das informações serem compiladas em um formulário e serem apresentadas para a Anvisa, o fato de não se avaliar rotulagem e instrução de uso nesses produtos, não significa que o controle sanitário vai ser menor. A intenção com essa resolução é simplificar o processo dentro da Anvisa no pré-mercado e fortalecer o pós-mercado, possivelmente estabelecendo auditorias posteriores de registro e de cadastro. Então, a intenção não é simplificar a questão do pré-registro e fortalecer o pós-mercado. O objetivo também da resolução, ela veio no sentido de fortalecer o controle sanitário internacionalmente. Isso porque
um grande questionamento que está acontecendo, que é em cima do dossiê técnico, ele foi elaborado considerando o Table of Contents do IMDRF. Então, os documentos que ali estão estabelecidos, eles foram retirados do documento que já está publicado do IMDRF, que é o TOC, que foi num grupo, que foi um produto do trabalho do grupo do RPS, do TOC, do RPS do IMDRF. Então, essa documentação ela foi instituída de uma maneira para harmonizar, não harmonizar, mas convergir as documentações e preparar também até as empresas do Brasil para estarem mais fortalecidas internacionalmente. Dentre as informações de destaque, aqui eu vou ressaltar que eu não coloquei toda a documentação de instrução processual. Eu coloquei as informações, os documentos de destaque, não trouxe GRU, documentações que são comuns, que estão estabelecidas na própria resolução, mas documentos que a gente merece chamar atenção, né? Então, para a instrução processual, a resolução RDC 40, ela traz uma série de documentos que devem ser protocolizados no momento do cadastro, da petição inicial, da petição primária. Nesse momento, é importante falar que o formulário de petição de cadastro, seja de materiais ou de equipamentos, ele tem que ser apresentado de forma devidamente preenchida e o formulário ele já se encontra disponível no portal eletrônico da Anvisa. Aqui é o link encurtado para todo mundo ter acesso, porque, apesar da gente ter recebido bastante informações, onde se o formulário já estava disponibilizado, a gente disponibilizou o formulário cerca de 2 semanas antes da entrada em vigor da resolução. 2 semanas antes eles foram disponibilizados, mas eu acredito que ainda tem algumas empresas que não estão conseguindo localizar, considerando que a gente continua recebendo processos com o formulário da RDC 24. Isso porque, provavelmente, muitos já salvam o formulário no computador e, pelo hábito, preenche aquele formulário que está salvo na sua máquina. Então, só lembrando a todos que o formulário já se encontra disponível. Esse daqui é um link que fala sobre cadastro, eu vou mostrar mais para frente. Mas existem duas possibilidades de serem conferidos. Então, só para lembrar, para ressaltar a importância do formulário, ele tem que estar devidamente preenchido com todas as informações. Aquilo que não for aplicável, a gente colocou uma observação no formulário para sinalizar como não aplicável. E esse formulário ele tem que ser apresentado em e-mail impresso e em meio eletrônico, numa mídia, para conferências e para possível disponibilização no portal da Anvisa. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse formulário é porque ainda acontecem de formulários virem sem assinatura dos responsáveis legal e técnico. Então, é uma coisa que a gente gostaria de chamar a atenção para o cuidado na hora da elaboração do documento e que esteja devidamente assinado, porque, se ele não tiver assinado, ele, possivelmente, com grande probabilidade, será indeferido, porque aquele documento, sem as assinaturas ou do representante legal ou do representante do responsável legal, do técnico, perdão, eles não apresentam a validade daquele documento para a Anvisa. Então, ele tem que estar assinado. Outro documento que a gente chama a atenção é que deve ser apresentada a cópia autenticada do certificado de conformidade emitido no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Esse já era um requisito que estava claro para a resolução, para os regulamentos de equipamento, mas não estava tão claro para os produtos de certificação compulsória na área de materiais. Nesse caso, materiais aqui que exigem a certificação compulsória são seringas, equipos, agulhas e luvas. Se restringem a esse mundo de produtos que são objeto de certificação compulsória
cadastrados. E os equipamentos, tem os equipamentos que são cadastrados, mas que também exigem a certificação compulsória. Tá? Então, ele tem que ser, só ressaltando, que ela deve ser uma cópia autenticada e ser apresentado também para a petição primária. Esse daqui é um documento que causou bastante perguntas, a gente recebeu inúmeros questionamentos a respeito deste documento, que foi um documento, na realidade, redesenhado da Resolução RDC 185, e o objetivo dele foi, na verdade, aperfeiçoar a carta de autorização que o fabricante hoje já tem que conceder para o importador, agregando a questão das boas práticas de fabricação. E também, quem acompanhou na construção, a ideia principal, inicial, era ser cobrado o certificado de livre comércio. Então, foi retirada essa obrigatoriedade e foi feita uma carta, uma declaração, que contemplasse as informações que a Anvisa desejasse receber. Então, nesse sentido, para os produtos médicos importados, deve ser apresentada uma declaração consularizada. Tá, gente? É necessária a consularização desse documento. Né? Para aqueles que são apresentados, as declarações apresentadas em outro idioma, seja inglês, espanhol, o idioma que for, ele tem que estar consularizado e com a tradução juramentada. Um questionamento foi se esse documento foi emitido pelo fabricante já em português, já em inglês, em português. A Anvisa vai aceitar? Vai. Se já tiver o idioma em português emitido pelo fabricante na carta, que acontece, a Anvisa vai aceitar esse documento, desde que esteja consularizado. Tá? Dúvida. O documento, quando mandar para você essa declaração, eu entendi que tinha que ser cópia autenticada. É porque a própria consularização, ela é uma forma de autenticar, de legalizar a assinatura. Então, essas consularizadas, elas não têm a obrigatoriedade de ser cópia autenticada. Se não me falha a memória, está escrito. Quando alguém recebe uma carta dessa, ele, em geral, arquiva na empresa e manda para a Xerox deve ser autenticada. A Xerox, isso. A cópia, se apresentar a cópia, ela tem que ser autenticada. O ideal é que esteja. Exatamente. A gente pode conversar um pouco mais para frente, só para não gerar o tumulto. Nada. Que isso? Essa declaração, gente, ela tem que ser, ela tem que ser emitida pelo fabricante responsável. Tá? Os conceitos de fabricante responsável e unidade fabril são aqueles, hoje a gente está adotando os mesmos conceitos que foram publicados na Resolução RDC 36. Eu não sei se todos acompanharam, porque talvez não seja a área específica de cada um, mas houve a publicação da Resolução 36 de 2015, que trata de produto in vitro. E lá na resolução eles trazem um conceito de fabricante responsável e unidade fabril. A GGTPS hoje está adotando aqueles conceitos de fabricante responsável e unidades fabris. Então, essa carta ela tem que ser apresentada, ela tem que ser emitida pelo fabricante responsável e precisa que seja um documento que tenha sido emitido há, no máximo, 2 anos. Então, se você for protocolizar hoje esse processo e você já tem essa declaração, tem que observar a data de emissão dessa carta. Se ela foi 2015, ela só pode ter sido emitida de 2013 para cá. 2012 será aceita? Não, porque tem que ser no máximo 2 anos.
Isso quando não existir, gente, a validade expressa no documento, porque algumas empresas fabricantes têm determinados tipos de acordos comerciais com os importadores aqui no Brasil e já expressam na própria carta de autorização na declaração uma determinada validade. Então, foi emitida no dia 25 de novembro de 2015, tem validade para 1 ano, até 2 anos, até 5 anos. Então, isso, se não tiver expresso, essa carta vai ser aceita aquela que tiver emitida há, no máximo, 2 anos. Tá? E essa declaração ela tem que estar expressa, que o fabricante autoriza o importador a comercializar, a representar e comercializar os seus produtos no Brasil. Isso já é algo comum da própria RDC 185. E aqui, na própria resolução, a gente trouxe quais são as informações que deveriam ser apresentadas. Então, a razão social e endereço completo do fabricante responsável. É importante acrescentar que, se o fabricante quiser acrescentar informações sobre as unidades fabris, onde que o produto é fabricado, também não vai ser aceito, vai ser até melhor se tivesse informação emitido pelo fabricante responsável, referenciando as unidades fabris, mas não é uma exigência que está sendo feita. Mas essa declaração ela tem que ser emitida pelo fabricante responsável pelo produto. A razão social e endereço completo do importador. Importador é que a gente leia detentor o solicitante, o detentor do cadastro, porque também existe o importador que pode fazer a importação por conta e ordem de terceiro, mas, nesse caso, é para quem está solicitando o cadastro, quem está fazendo o pleito na Anvisa. Autorização expressa para o importador representar e comercializar os seus produtos no Brasil. Tem que estar expresso conforme já especificado aqui no início. E o item D é um item que gerou bastante questionamento, que foi a questão do conhecimento e atendimento aos requisitos de boas práticas de fabricação de produtos para a saúde. Muitos questionamentos de como isso iria estar expresso, se poderia estar expresso numa frase. E é exatamente isso. Essa declaração ela vai ter que estar expresso que o fabricante do produto, ele conhece e atende os requisitos de boas práticas estabelecidos na 16. Tá? Então, tem que estar expresso isso na carta, porque, apesar dele estar lá fora, o fabricante, parte-se do pressuposto que, para ingressar no Brasil o produto, para ser comercializado no Brasil, o fabricante ele tem que cumprir as boas práticas estabelecidas conforme a resolução nacional. Então, pode vir expresso numa frase? Pode. Não só pode, como deve estar na carta. Porque as cartas que não estão sendo protocolizadas com essa informação, elas vão gerar alguma exigência ou até um próprio indeferimento futuramente, em virtude de informações incompletas que foi instruído o processo. Então, essas foram as informações, as documentações para destaque que a gente trouxe para fins de instrução processual em petições primárias. Como eu falei, são documentos que a gente recebeu questionamento. Os outros documentos não foram questionados, então a gente não trouxe como destaque, que é a GRU e... Tem mais um documento? Não me recordo agora, mas esses tem que verificar os documentos, esses foram os que geraram maior questionamento. Para a questão de instrução processual em caso de petição secundária, petição de alteração, o que eu tenho que protocolizar na Anvisa? O que a empresa tem que protocolizar? Então, a empresa ela vai ter que protocolizar o formulário de cadastro, que está disponível no formulário eletrônico, que é o mesmo formulário para a petição primária. E, nesse formulário, consta que ele tem que estar devidamente atualizado com a informação que foi alterada. Então, se eu mudei uma indicação, se eu estou acrescentando algum modelo comercial, esse formulário que vai ser apresentado, ele já tem que ser preenchido com a nova informação. O formulário
na íntegra, e fazer algum destaque. Como que pode ser esse destaque? Pode ser de outra cor, pode ser em negrito. Então, apresentar, destacando para a agência que alteração está sendo protocolizada. Isso porque tem determinados tipos de produtos que é mais simples a identificação de alteração. A gente consegue identificar facilmente a identificação. Enquanto outros produtos, a gente, na hora de avaliar, analisar o processo, nós não conseguimos identificar facilmente, considerando a quantidade de modelos ou a quantidade de informação que está sendo alterada. Isso acontece muito frequente em processos de instrumentais. Instrumentais, geralmente, têm muitos modelos, então, cada codificação, às vezes, para evitar algum erro, a gente não consegue identificar facilmente. Então, a empresa, já que a empresa está fazendo essa petição, sinaliza para a agência o que está sendo incluído. O formulário não permite que você faça esse destaque. Não sei o novo agora, que ele não subiu um processo, mas ele não permite que você faça uma destaque. Eu vou dar uma checada. A gente vai anotar. Tá. Dá colocar em negrito? Tá. Só para clarificar e talvez auxiliar. O que está dito no caso de alteração é que a alteração seja colocada no formulário após o existente. Então, antes e depois. Não necessariamente. Não, você pode... Não. Você não precisa colocar o antes e o depois. Você pode colocar só o que você está alterando. Então, você está indicando, eu tinha um produto que era indicado para feridas de determinados tipos de feridas. E, com o tempo, com o estudo, eu vi que ele poderia ser aplicado em outro tipo de ferida. Na indicação, você já acrescenta a indicação nova, você já preenche com a indicação que você está pleiteando. E aí pode fazer um destaque. Agora, a gente vai verificar essa informação no formulário. Também pode. Mas a gente vai chegar aqui. É isso que eu vou chegar. Também pode, mas assim, a gente pede que se destaque. Se isso o formulário não está permitindo, esses ajustes de formulário a gente vai tentar fazer o quanto antes, eu já estou anotando as informações, e a gente vai atualizar o site o quanto antes com as informações possíveis de serem feitas. Você tinha que fazer algumas coisas para alteração, só que você não conseguia fazer no formulário. Tá, e a gente vai consultar isso, eu vou verificar, e conforme for os ajustes, a gente vai fazer no formulário e disponibilizar um novo formulário corrigido. O comprovante da taxa e os documentos que estão estabelecidos para o cadastro, que, em decorrência da alteração solicitada, necessitem ser atualizados. Isso se aplica ao certificado de conformidade. Se houve alguma alteração que teve algum impacto no certificado já existente, isso vai ter que ser apresentado. Tá? Então, assim, como a gente acabou com a revalidação, não existe mais a revalidação para os produtos cadastrados, toda alteração que tiver impacto no produto e que tiver impacto no certificado, ele vai ser exigido. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Os certificados de agulhas ou de equipos. Se a empresa está querendo acrescentar um modelo a mais, o certificado ele tem que, obrigatoriamente, contemplar todos os modelos da família. Se ele está querendo acrescentar um modelo, o certificado tem que contemplar esse modelo. Então, esse vai ser um tipo de alteração que a empresa vai ter que apresentar um novo certificado de conformidade emitido pelo Inmetro. Se houve alguma mudança do fabricante responsável, a carta, a declaração, ela vai ter que ser apresentada contemplando a nova informação, a nova razão social do fabricante. Então, qualquer documento que tenha sido alterado da petição primária, aquele além do formulário, ele vai ter que ser apresentado com a informação referente à alteração. E para a petição de alteração, que aí é o que a gente também trouxe de diferente do que já existia, é mais ou menos padronizar o que algumas empresas já faziam, que era apresentar uma carta informando as alterações. Então, foi apresentado, não está dando para ver, mas vocês conhecem, porque vocês conhecem a resolução
40. Então, tem o anexo 1, onde consta uma declaração de alteração de cadastro, e a empresa ela vai declarar as alterações. Isso porque, eventualmente, a empresa pode fazer mais de uma alteração, e ela vai ter que peticionar todas as alterações, e ela vai apresentar esse formulário de anexo informando as alterações. Então, seria uma forma de destacar. Quando você fala aí de apresentar as alterações, você está alterando advertências, eu estou alterando o fabricante, é como se você citasse. Você vai realiza as seguintes alterações. Então, assim, alteração de razão social do fabricante para tanto. Alteração por acréscimo de modelos em família. Aí, se você lista, assim, aí não está especificado exatamente. Mas é óbvio que quanto mais detalhado, é mais interessante para a agência. Então, você pode citar alteração de apresentação comercial, alteração por acréscimo, mas o interessante é que venha detalhado, informando a alteração da razão social de XXX para Y, alteração por acréscimo de modelo, acrescentando os modelos tais. Alteração de precauções, e aí escreve as precauções, vai formatando, porque esse formulário também ele é editável. Né? A gente nem disponibilizou, assim, está lá, mas não tem nenhum formulário. A empresa vai fazer o formulário conforme o modelo da resolução. Né? Não foi feito nenhum formulário igual ao formulário de cadastro. A gente pode deixar para depois? Só uma pergunta rápida. No checklist novo, que pede essa declaração, tem uma motivação da alteração pleiteada subsidiada tecnicamente. E muitas vezes o motivo pode ser comercial. E a gente pode apresentar um motivo comercial mesmo no checklist pedindo uma alteração técnica? Então, aí, assim, você vai ter que explicar isso. Vai depender muito do tipo de indicação, de declaração, o que está motivando. O que a gente pede para motivar tecnicamente informações que têm mais impacto e risco ao produto. Se for comercial, você vai se for um acréscimo, por exemplo, que até o momento do cadastro, a empresa tinha 10 modelos. Obviamente, com o passar do tempo, desenvolveu outros modelos e quer incluir. Então, você vai subsidiar, você vai apresentar uma justificativa para a qual você está incluindo aqueles modelos. Se for o desenvolvimento, ampliação vai ter uma justificativa para você apresentar nesse momento. Agora, você está incluindo uma indicação de uso. Provavelmente houve algum estudo, alguma comprovação para você fazer essa ampliação de indicação de uso. Então, é óbvio que as justificativas vão ser variáveis conforme o tipo de alteração. Ela não vai ser, assim, taxada de que, para esse tipo, vou ter que apresentar uma justificativa altamente embasada para poder fazer essa alteração. Alteração de razão social. Né? Enfim, tem uma questão comercial por trás, então justifica falando que houve uma alteração de razão social, questão comercial, mas assim obviamente que essas justificativas elas vão variar conforme o tipo de alteração. Então, assim, a documentação basicamente é essa. Numa segunda apresentação eu vou trazer o formulário, eu não sei se vai dar para visualizar direito, mas a gente vai conversando. De documentação, eram aquelas informações. A respeito de cancelamento dos processos, né, dos cadastros, o que a resolução traz? Então, hoje, a resolução ela tem 2 artigos que falam sobre cancelamento. O artigo 11 da RDC 40 de 2015, eu nem coloquei os itens que podem gerar, né, o cancelamento, suspensão, porque, na realidade, eles já são itens previstos na própria RDC 185. Então, a própria RDC 185, no item que trata de sanções administrativas, traz critérios que podem cancelar o registro. E esses do artigo 11, eles foram trazidos para a Resolução 40, obviamente adaptando ao regime de regularização.
E o artigo 12, que é o artigo que realmente ele veio acrescentar na Resolução 40 como a possibilidade de cancelamento, é que o detentor do cadastro do produto médico, que não pretender mais comercializado no mercado, deve solicitar o seu cancelamento mediante a apresentação do formulário disponibilizado. Esse formulário, na verdade, é o formulário de cadastramento e apresentar, protocolizar uma petição. Então, caso o importador não tenha mais interesse, não vá mais comercializar o produto, a resolução trouxe esse item novo, colocando que o importador, o detentor do registro, deve protocolizar a solicitação de cancelamento. E aí o parágrafo único estabelece que o cancelamento do cadastro não exime o detentor da responsabilidade sobre os produtos colocados no mercado. Isso já é uma questão legal, só ressaltando e só enfatizando que, mesmo quando for publicado, né, o detentor do produto não tem interesse mais de comercializar, mas se aquele produto ainda tiver algum resquício, tiver alguma quantidade no mercado, a responsabilidade é do detentor do cadastro. E aí a gente entra na questão, o que vai fazer com que a Anvisa faça alguma exigência, algum indeferimento. E, nesse ponto, a resolução ela trouxe requisito da Resolução 204, de 2005, e esclarecendo algumas informações também, adicionando alguma questão, que não será passível de exigência técnica a petição com ausência de documentos, formulários e declarações preenchidas de forma incompleta ou informações faltantes, ensejando o indeferimento sumário da petição. Então, o que acontece? Ao longo desses anos, desde a publicação da RDC 24 de 2009, a GGTPS fez uma avaliação da aplicabilidade do preenchimento do formulário disponibilizado. O objetivo do formulário, quando foi feita a resolução RDC 24, era minimizar o número de exigências, tentar que consolidasse em um único documento as informações que a agência necessitava para fins de regularização do produto. O que aconteceu durante esses anos, eu acho que até por insegurança, se iria ser indeferido ou não, ou na não compreensão sobre os itens que estavam estabelecidos no formulário, muitos processos eram preenchidos de maneira incompleta. Então, não estavam no item de advertências, não constavam advertências, precauções, indicações, estavam incompletas. E como que a gente percebia isso? Porque a empresa, muitas vezes, apresentava o rótulo e a instrução de uso. Talvez como uma incerteza, uma insegurança, o formulário estava apresentado, tinha informações X sobre determinado campo, e quando a Anvisa, né, os servidores iam para ver as outras documentações, identificavam no rótulo, identificavam nas instruções de uso, muitas vezes informações que não constavam preenchidas no formulário. O que isso acarretava? Exigência ou indeferimento. Então, a gente foi avaliando que o objetivo do formulário não estava sendo alcançado, porque não era para mandar o rótulo, não era para encaminhar a instrução de uso, porque essas informações, essas documentações, elas têm que seguir o estabelecido na RDC 185, mas a Anvisa estabeleceu, não precisa me apresentar, me apresente as informações estabelecidas no formulário e cumpram os itens das resoluções. Façam sua rotulagem conforme o especificado na 185 e façam a sua instrução de uso com os itens exigidos na 185. Então, ao longo do tempo, a gente foi percebendo esse tipo de conflito de informações, que, na verdade, era o mesmo motivo que nos fez criar o formulário. Os produtos de baixo risco, no início, tinham que apresentar rotulagem, instruções de uso, e, muitas vezes, as informações estavam conflitantes. Tinha informações X na rotulagem, na instrução de uso tinha outra informação, e no relatório técnico
outras informações. Então, o que tinha que fazer? Exigência. Então, por isso, o número grande de exigências que em algumas vezes eram feitas. Então, atualmente, foi estabelecido que formulários e declarações preenchidas de forma incompleta ou informações faltantes vão ser o indeferimento. Então, a gente pede que o formulário ele seja preenchido com as informações. Muitas vezes, quando a gente está analisando o processo, a gente entra no site do fabricante, a gente faz pesquisa sobre o produto, identifica principalmente produtos que têm indicações muito diferenciadas daquilo do usual. A gente faz pesquisa para identificar aquele produto, ou às vezes tentar entender um pouco mais do produto, e muitas vezes também nessas pesquisas a gente identifica divergências com o que está estabelecido pelo fabricante. Então, a gente pede que o nosso objetivo lá na Anvisa não é ficar, e a gente não tem a intenção de ficar fazendo exigência ou indeferimento, porque isso não é só ruim para as empresas, isso também é muito complicado para a gente. O processo administrativo, né, os procedimentos operacionais para a gente, para uma exigência, para um indeferimento, ele também não é tão tranquilo. A gente quer disponibilizar o produto no mercado, mas com as informações que são necessárias, que são solicitadas, são exigidas. Então, só lembrar, gente, que possivelmente as empresas não vão ficar recebendo exigência técnica para solicitar alguma informação ou solicitar documentação. Tá? A exigência, como já está estabelecido, ela é para esclarecer dúvidas. Então, vai ser estabelecido, vai ser solicitado a exigência para esclarecer dúvidas. Olha, eu não entendi direito esse produto, ou eu estou precisando entender mais sobre o produto. A gente vai fazer exigência para tentar esclarecer um pouco mais do produto. Isso, gente, lembrando que a gente está falando de produtos cadastrados, de risco mais baixo. Comprovação de segurança e eficácia. Pelo fato de estar no regime de cadastro, a Anvisa pode cobrar requisitos de segurança e eficácia? Pode. Né? Principalmente por questões técnicas e em razão de potencial risco à saúde pública, ou ainda para produtos considerados estratégicos para o Ministério da Saúde. A Anvisa ela vai poder solicitar, e, nesse caso, a gente vai fazer, por meio de uma exigência, a solicitação de documentação complementar para comprovar a eficácia, a segurança ou eficácia. Isso é mais comum para determinados tipos de produtos que apresentam indicações as mais diversas possíveis, as mais amplas possíveis, e a gente avalia, verifica as informações, faz pesquisa, identifica que, às vezes, não tem alguma coisa comprovada, ou necessita de comprovação, principalmente para a questão da eficácia. Então, a Anvisa ela vai fazer essa solicitação para a empresa apresentar a documentação comprobatória. Então, como eu falei no início, a Resolução 40 ela veio aperfeiçoar a Resolução RDC 24, e trazendo também a questão de alterar o regime de controle, harmonizando o que era cadastro e o que era registro. Então, nesse sentido, ficou estabelecido que todos os produtos de classe de risco 1 e 2 passam a ser objeto de cadastro, e os produtos de classe 3 e 4 não está na resolução, mas, implicitamente, aqueles que não estão nessa resolução continuam mantendo o regime de registro, que, no caso, são os produtos de maior risco, 3 e 4. Então, como exemplo, a gente teve, com a revogação da IN 13 de 2009, que traz as informações de registro simplificado de equipamentos, e a Instrução Normativa número 2 de 2011, que traz a lista de exceção, lentes de contato, alguns fios de sutura, tá, gente? Porque existem fios de sutura que têm determinadas indicações específicas que fazem com que eles sejam produtos de risco 3 ou 4. E o gel de ultrassom e o próprio ultrassom passam a ser objeto de cadastro na Anvisa. Além disso, a gente passou por uma transição, com a mudança, com a entrada em vigor, a gente teve uma transição na área, onde produtos, petições de registro,
que, à época, antes da resolução entrar em vigor, eram considerados registros de produtos de classe 1 e 2, passaram por uma transição interna e continuam passando. Então, se as empresas possuem processos que eram enquadrados como registro, porque estavam contemplados na IN, e ainda tem petição, ainda está com o cadastro em aberto, a Anvisa está fazendo, internamente, a gente faz a alteração do assunto. Então, se ele entrou, por exemplo, como com o código 8026, que trata de registro de material de uso médico importado, internamente a gente vai fazer a mudança para o assunto apropriado, 8031, cadastro de material de uso médico importado. Então, internamente a gente faz essa alteração e aí provavelmente vem a pergunta sobre as taxas. E sobre as taxas, como que a gente faz? Quando a gente faz essa mudança de assunto, de registro para cadastro, tem uma diferença de taxa, porque o cadastro ele é mais barato do que quando comparado com o registro. Essas solicitações de alteração de assunto, elas são encaminhadas para a GEGAR, que é a Gerência de Arrecadação, para poder efetivar a troca. E, nisso, eles vão ter o controle do que foi modificado, do assunto pelo qual foi modificado de registro para cadastro. E as solicitações de restituição da diferença têm que ser solicitada para a GEGAR. Então, toda solicitação, a gente, na área, não faz essa solicitação, não encaminha. Então, se a empresa tiver alguma mudança desse regime de registro para cadastro, faz a solicitação para a GEGAR. O que veio, a resolução RDC 40, ela veio trazer de mais, digamos assim, inovador, foi a questão da revalidação. Então, a partir da RDC 40, os produtos que são cadastrados estão dispensados de protocolizarem a petição de revalidação. Não mais precisam protocolizar a revalidação. Então, todos os processos de cadastro que foram revalidados, que estavam com pendência de revalidação, atualmente, se vocês forem consultar no site, no portal, eles vão estar com a informação sobre o vencimento do cadastro como vigente. Por isso, também torna a necessidade do cancelamento, onde o importador deve solicitar o cancelamento, o detentor do registro tem que solicitar o cancelamento para a Anvisa, porque nós, eventualmente, somos questionados por instituições que fazem licitação, por empresas, enfim, sobre a validade desse cadastro, ou do produto, né, do registro. Então, como ele vai estar vigente, vocês vão estar observando que todos os produtos cadastrados vão estar vigentes. Eventualmente, pode ter acontecido que algum processo, algum produto não tenha feito essa modificação, eventualmente pode, sim. E, nesse caso, é importante que vocês sinalizem para a agência, para a gerência verificar o que aconteceu e fazer as devidas correções, as devidas adequações no sistema para torná-lo vigente. Tá? Você falou que internamente vocês vão fazer a migração de códigos, mas isso não isenta a gente de ter que fazer o peticionamento de agendamento, né? Isso. No sentido das petições que estão pendentes, de acordo com a resolução, aquelas resoluções que estão pendentes de análise ou que estão em análise, tanto de cadastro quanto de registro que estão em aberto, é importante que a empresa faça o aditamento, conforme estabelecido na própria resolução, a regra traz isso, a empresa tem que protocolizar o aditamento, apresentando o formulário. O que acontece é que alguns desses estão em exigência, e a empresa não cumpriu. Então, o que você faz na exigência? Cumpre apresentando o formulário devidamente preenchido. Então, hoje, vão existir duas situações dessa transição. A primeira são processos que foram protocolizados como registro e ainda não foram analisados. Então, nesse caso, a gente vai fazer a mudança. O ideal é que a empresa já faça o aditamento
para apresentar o formulário. Antes de ser feita alguma exigência, você pode ganhar tempo nisso. Ou petições primárias, que já foram analisadas e estão em exigência e a empresa ainda tem que cumprir. Quando do cumprimento de exigência, já pode ser apresentado um novo formulário com as informações do produto. E se a empresa tiver cumprido, o que você faz? Adita o quanto antes, porque provavelmente, se não fez, vai entrar novamente em exigência para apresentar o formulário de cadastramento. E os cumprimentos de exigência, a gente está tentando transformar esses cumprimentos de exigência on time. Então, chegou na gerência, eles vão direto para a mesa do técnico. Então, a gente está tentando tornar isso mais célere. Então, se você tem algum processo que está em exigência e que você já cumpriu, o quanto antes é importante entrar com esse aditamento. Esses aditamentos são somente para os produtos, lista de exceção, que foram peticionados como registro. Aquilo que foi peticionado pelo cadastro, por exemplo, um equipamento de preparador de amostra IVD, foi peticionado como cadastro, vai dar continuidade. Mas ele vai passar para a IVD? Provavelmente ele vai passar por uma outra transição. O Anderson pode esclarecer isso melhor. Todos que foram já estão dentro da Anvisa, já foram protocolizados seguindo a regra antiga, eles vão ser analisados pela área de equipamentos. Todos os que estão protocolizados até hoje, até dia 26 de outubro. Não. Isso. Tá? E aí, a partir desse momento, dia 27, 26, já é para ser dada entrada na área de diagnóstico in vitro. Tá? É importante atentar para isso, gente, porque in vitro tem o peticionamento eletrônico. Então, a entrada do processo ele é um pouco diferente. Eles têm as telas próprias de peticionamento eletrônico. Então, a partir do dia 26, gente, a resolução entrou em vigor no dia 26. Então, a partir do dia 26, os processos eles vão ser analisados à luz da RDC 40. Enfim, então, a gente fez essa mudança na revalidação. Então, o que eu peço para vocês é que, quando a empresa identificar que algum produto, algum processo, objeto de cadastro, não tenha sido feita essa transação da data de vencimento para a vigente, comunique a gente. Por quê? Porque, senão, seu produto vai aparecer como cancelado e a data de cancelamento. Agora, no portal, nesses casos, vai aparecer cancelado em a data do cancelamento. Então, se ele não passou por essa transição, se você protocolizou a revalidação, ou se o seu processo iria vencer mais para frente e estava ainda no prazo que poderia ser revalidado, entre em contato, mandem informando o número do processo, que a área responsável, seja in vitro, materiais ou equipamentos, vai verificar o que aconteceu e, conforme for, realizar as adequações. A gente recebeu, acabei de lembrar aqui, que a gente recebeu algum questionamento em relação a uma empresa pedindo para atualizar o status. Ocorre que, gente, processos que deveriam ter sido revalidados, eles tiveram prazo para revalidar. Então, exemplo, o meu processo vencia no dia 26 de outubro de 2015. O processo, o registro, o registro vencia, o cadastro vencia no dia 26 de outubro de 2015. Esse processo ele já tinha que ter sido revalidado há 1 ano atrás, quando a resolução, no primeiro 1 ano ou 6 meses atrás, de 1 ano a 6 meses atrás. Nessa época, ainda não estava em vigor a resolução. Então, a empresa ela deveria ter protocolizado a revalidação. Então, esse é um caso que a gente recebeu, realmente, às vezes, pode gerar dúvida, mas a resolução ela não estava em vigor. Então, a empresa já tinha que ter, no ano passado, protocolizado a revalidação. Então, o que vai acontecer com esse processo? Ele não vai ser revalidado, tá? Porque isso já ocorreu antes da legislação entrar em vigor. A gente teve um gap
que foi justamente da vigência e da entrada, da publicação e da entrada em vigor, e muitas empresas entraram com a petição de revalidação. E a maioria dessas petições elas foram publicadas. A gente vai, mais para frente, vai falar um pouco sobre isso. E, em relação à validade do produto, é importante lembrar que aqueles produtos que são objeto de certificação compulsória, a validade do cadastro, ele vai ser sempre respeitar a existência de um certificado de conformidade válido. Até porque, no RGCP do Inmetro e no RAC específico do produto, coloca que nenhum produto pode ser comercializado, exposto ao uso, se não tiver com o selo, né, com o certificado válido. Então, a validade desses produtos vai estar caminhando junto com o certificado de conformidade. Como eu estava falando, a questão da revalidação, como que aconteceu essa transição? As petições que entraram de revalidação dos produtos de classe de risco 1 e 2, que não foram publicadas, elas estão sendo encerradas, mas isso é um resquício. Por quê? Porque a maioria das petições de revalidação, a gente fez um trabalho de puxar todas as petições de revalidação que estavam abertas para poder fazer a transição da maneira correta, para não ter problema no sistema. Elas foram publicadas. A maioria das petições, a grande parte, foi publicada no Diário Oficial, e algumas pode ser realmente que tenham algumas ficado em aberto, ou porque estavam em exigência, ou porque não foram analisadas por algum motivo de adequação. A gente teve alguns casos de adequação de taxas que houve necessidade. Essas petições, hoje, elas estão sendo encerradas. Tá? Elas estão sendo encerradas, só estão sendo... toda petição que já encontra com o registro, o cadastro, perdão, vigente. Então, se tem um processo, um cadastro, que está já com o vencimento do cadastro como vigente, essas petições elas não vão ser publicadas. Tá? Elas vão ser encerradas sem apresentar, sem ter a publicação no Diário Oficial. Eventualmente, vocês vão visualizar, sim, ainda no Diário Oficial, alguma publicação de revalidação de cadastro. Isso vai ser necessário porque esses processos são aqueles processos cuja data de vencimento do cadastro não foi feita a alteração para vigente. Então, para a gente fazer a alteração do vencimento dela para vigente, nós teremos que fazer a publicação no Diário Oficial. Então, eventualmente, vocês vão verificar uma ou outra publicação de revalidação. A gente teve, se eu não me engano, uma de equipamento e a gente teve duas recentemente de materiais. Então, vai ser um número bem pequeno, mas pode acontecer e vocês podem visualizar. Então, vocês vão, vocês estão publicando, mas vocês falaram que não ia ter publicação. Aqueles que não fizeram a transição do vencimento vão ser publicadas, então vão ter algumas, sim. Não se surpreendam se vocês, ao lerem o Diário Oficial, encontrarem alguma revalidação de cadastro publicado, mas a gente espera que isso realmente seja um resquício bem pequeno. E aqui eu acho que a gente entra agora eu acho que no item que foi mais questionado, que gerou um pouco mais de dúvida, né? Como eu falei inicialmente, o dossiê técnico ele trouxe requisitos que foram alinhados com o Table of Contents do IMDRF. Então, hoje, já está publicado no site do IMDRF esse documento que traz toda a documentação que tem que ter para uma fins de instrução processual de forma convergente entre os países do IMDRF. E, nisso, o que é importante destacar? Que o dossiê ele deve ser mantido atualizado pelo detentor do cadastro, seja o detentor fabricante nacional ou o importador. Então, ele tem que ter esse dossiê atualizado. Atualizado como? Eu fiz uma alteração, o dossiê tem que ser atualizado. Fez alguma mudança, o dossiê vai ter que ser atualizado. Cada alteração, cada atualização, seja uma alteração que tenha que ter sido protocolizado na agência,
todas as informações que foram atualizadas vão ter que ser atualizadas no dossiê. Esse dossiê ele é elaborado conforme a classificação de risco, porque no próprio item que trata do dossiê são enumerados os documentos, as informações, e existe uma classificação de acordo com a classe de risco 1 e a classe de risco 2. Existem determinados tipos de informações de documentos que não são exigidos para produtos de classe de risco 1. E existem determinados tipos de documento também que não são solicitados, vai depender do tipo de produto. O fabricante ou importador vai ter ou não que manter essa informação. E o prazo, que foi o prazo estabelecido, na verdade, esse prazo, inicialmente, o prazo que estava estabelecido para o dossiê, ele era o mesmo da resolução. Então, não havia distinção de prazo para implementar, na verdade, para organizar essa documentação, porque, provavelmente, as empresas já possuem, pelo menos nós esperamos, que tenham essas informações. A gente não colocou um prazo específico. Considerando as contribuições que ocorreram na consulta pública, a gerência, a Anvisa, optou por dar um prazo, conceder um prazo maior para a organização, conforme as justificativas que foram apresentadas. Então, esse prazo, ele, na verdade, foi considerado, a gente teve algumas contribuições para que fosse para 180 dias, para 200 e tantos dias, e aí a Anvisa decidiu, né, colocar como um ano, 365 dias, para essa sistematização das informações. Tá? Então, esse foi um item, esse item do prazo foi um item que foi bastante questionado, realmente ocorreram muitos questionamentos, muitos contra-argumentos, mas a Anvisa e o próprio diretor relator decidiram por manter o prazo de 365 dias. O dossiê técnico, então, talvez aqui a gente consiga esclarecer um pouco das dúvidas, de alguns questionamentos que têm surgido. Esse daqui é o texto da própria resolução. Quando traz o anexo 2, que traz a questão do dossiê técnico, eu não me recordo do item, mas, se eu não me engano, é o primeiro item, que trata do dossiê técnico. Ele descreve que o dossiê técnico não precisa corresponder ao arquivo físico ou eletrônico contendo todas as informações abaixo descritas, podendo ser composto por referências a documentos e informações que compõem outros arquivos ou registro de sistemas de qualidade da empresa, os quais deverão estar disponíveis para fiscalização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Aqui a gente consegue entender muita coisa. O primeiro questionamento que surgiu, eu vou do mais fácil para o mais difícil, foi: quem pode fazer essa fiscalização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? É só a Anvisa que vai pedir? Não. Qualquer ente do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária poderá solicitar as informações do dossiê. Então, se a Vigilância Sanitária for lá e solicitar alguma informação, ela poderá? Pelo regulamento, ela pode. Como, na verdade, atualmente, ela já pode solicitar qualquer informação. Então, a gente não mudou nada, não alterou falando que quem pode, quem não pode. Então, não é só a Anvisa e o sistema, qualquer ente da vigilância sanitária do sistema poderá solicitar. Então, isso a gente não está alterando. E aí, o que tem sido questionado para a gente, algumas empresas possuem muitos produtos cadastrados, muitos produtos regularizados, e não terá, né, as empresas não terão tempo hábil para organizar essas informações. O que a gente gostaria de esclarecer aqui é que o dossiê técnico, na realidade, ele pode ser traduzido como uma matriz de documentação. Uma matriz de documentação que a empresa deve ter. Então, para os fabricantes nacionais, quando o fabricante ele
tem um sistema de qualidade funcionando, bem desenhado, existe uma lista mestra de todos os documentos que contém na empresa. Então, o sistema de qualidade é o documento XYZ, o outro documento é o X, lá. Enfim, tem uma série de documentos. O dossiê técnico, ele não necessariamente eu vou ter que ter todas aquelas informações em um único arquivo, seja ele físico ou seja ele eletrônico, de acordo com a estruturação de cada empresa. Ele pode ser um documento que traga referências. Então, quanto importador, qual é a dificuldade que eu mais tenho em conseguir essas informações? O fabricante não vai me dar informação. Então, o que a gente fala é que, na verdade, isso daí tem que partir de uma relação comercial. A Anvisa ela não interfere na relação comercial. Agora, o fabricante não disponibilizou tal documentação. Ok, mas qual é o número do documento que referencia que foi feito o estudo de biocompatibilidade? Então, eu tenho um relatório na minha validação do projeto, foi feito, durante o projeto, foi feito o teste de biocompatibilidade, foram feitos todos os testes, e eu tenho a documentação nesse todo o processo, toda a informação que vai comprovar isso, no documento, né, de acordo com a numeração FR 23, tarará, versão 1, versão 2. Então, isso daí vai ter que conter nesse dossiê. Então, olha, o fabricante lá fora não me apresentou, mas você vai ter que ter referenciado com essa documentação. Porque, caso isso seja solicitado pela vigilância, pela Anvisa, no momento adequado, você vai ter que solicitar e o fabricante vai ter que disponibilizar. Não quero disponibilizar para o importador, mas você pode encaminhar diretamente para a instituição que está solicitando. Então, provavelmente, o que o Leandro parece que já teve uma outra apresentação sobre a 36, e isso foi bastante questionado, que essa questão do tempo de apresentação ainda vai ser avaliado. Né? A partir do momento que eu fui na empresa, verifiquei, numa auditoria de cadastro, estava tendo questionamento se a empresa era fabricante, estava fabricando esse produto ou não, enfim. Eu fui lá, verifiquei a documentação e foi necessário alguma documentação que não estava disponibilizada na empresa naquele momento, mas estava referência. Então, quando a gente solicitar, é bem provável que seja dado um prazo para a empresa encaminhar essa documentação para a Anvisa. E esse prazo ele está sendo avaliado pela gerência geral. Tá? Então, assim, o que acontece é que a empresa ela vai ter que ter estruturado, ou seja, fisicamente, caso faça essa opção, ou eletronicamente, as informações ou referências sobre documentações relativas aos itens que estão descritos no tópico que aborda sobre o dossiê técnico. Então, o dossiê técnico, ele nada mais é do que informações bem específicas do produto. A gente quis trazer a questão do produto. Então, vai ter a descrição do produto, o gerenciamento de risco do produto, estudos de desempenho, estabilidade do produto, desempenho clínico, usabilidade, rotular instruções de uso, fluxograma produtivo. E o questionamento todo produto vai ter que ter todas as informações? Não. Vai depender do tipo de produto, gente. Então, assim, é variável de acordo com o tipo de produto. Então, se você não fez uma biocompatibilidade para um instrumental de aço inoxidável 304L, o que você vai ter a biocompatibilidade? O que você vai colocar? Você vai apresentar a justificativa como todo projeto de produto. Você vai ter explicado nessa documentação, nesse dossiê, que aquela biocompatibilidade, apresentar a justificativa técnica pelo qual não foi feito estudo de biocompatibilidade, estudo de toxicidade residual. Então, assim, qualquer informação que não seja aplicável,
deverá ter uma justificativa por que não teve, mas isso já é algo que é desenvolvido durante o projeto do produto, quando o fabricante faz os dados de entrada, quando faz todo o desenvolvimento do produto, e tem os dados de saída, ele vai ter o que vai ser necessário ou não. Então, a gente estabelece também que vai ser tratado, o detalhamento vai ser tratado num guia, e, nesse sentido, a Anvisa ela já começou a trabalhar em um rascunho do guia, para tentar explicar o que vai ter que ter em cada documentação, em cada item, o que vai ser exigido, o que é estabelecido. Como eu falei, vocês já podem se adiantar, porque essas informações foram todas retiradas do Table of Contents. Ele está disponível no site do IMDRF, e a gente utilizou como base, está utilizando como base para elaboração esse documento. Então, o capítulo 1 ele traz o formulário de submissão e informações administrativas técnicas. Que formulário é esse? Que submissão é essa? Então, na realidade, esse formulário nada mais é do que o formulário de cadastro. Tá? O formulário onde eu vou ter informações da empresa, informações do produto, que vocês vão submeter no momento que solicitarem a petição inicial do produto. Então, esse documento nada mais é ou do formulário de petição de cadastro de materiais ou de equipamentos. Então, ele vai ter que ser arquivado na empresa, o que possivelmente já é uma prática da empresa que tem os arquivos de todos os processos que são protocolizados na Anvisa, a não ser aquele que tenha sido extraviado, o que pode ocorrer. O capítulo 2, eu não trouxe todos os itens, tá, gente? Eu só trouxe alguns itens, porque é um documento ainda que está em elaboração, ainda não está no formato, isso precisa passar por aprovação. Então, eu só trouxe alguns itens para tentar esclarecer para vocês algumas questões. Descrição da embalagem do produto. Então, o que eu vou ter que ter nesse documento? Então, ele é aplicável para o produto de classe de risco 1, é aplicável para o produto de classe de risco 2. Então, assim, esse tipo de informação ele já vai estar contemplada no item 4.1.8, que trata de formas de apresentação do produto, do formulário de petição. Eu trouxe só o exemplo, tá, gente, de cadastro de materiais. Então, a informação da embalagem ela já está prevista no formulário. Adicionalmente, a gente está trazendo o que significa essa informação da embalagem, o que precisa especificar na informação da embalagem? Então, informações relativas à embalagem dos dispositivos, incluindo, quando aplicável, embalagem primária, secundária e qualquer outra embalagem associada. Embalagem específica dos acessórios comercializados juntamente com os dispositivos médicos também deve ser descrita. E se o usuário precisar embalar o dispositivo médico ou seus acessórios antes da esterilização, informação sobre a embalagem correta devem ser fornecida. Mas o trânsito por exemplos, transdutores. A gente vai escrever falar de cada um dos transdutores. Você vai ter, isso daqui é do Table of Contents, esse daqui está tirando do Table of Contents, e aí você tem uma embalagem para cada tipo de transdutor? Depende do transdutor, tem uns que são padrões e outros que são variáveis. Então, eu não sei, não é da minha área, eu não sei. Nesse caso da embalagem, descrever a embalagem no sentido geral, acrescentar os testes de transporte, de vibração, o que você faz para validar o seu transporte. Mas você não precisa, para equipamento especificamente, cada item que você embalou, o tipo do plástico, não. Isso está no seu registro mestre de produto. Quando é estéreo, acho que ele fica mais evidente essa parte que é necessária. Existe diferença, gente, de produtos e produtos. Agora, você tem que, no seu projeto, você tem lá a forma de que ele é embalado. Até porque, para você fabricar e para você importar, ele tem que ser disponibilizado em algum item. Então, seja os 300, por exemplo. Tem um para cada um, você vai avaliar o tipo de material. Isso tem um impacto para a área de materiais tremenda. Tanto é que você não tem 300 tipos de embalagem para os materiais. Você tem embalagens, geralmente, que são padrão. Entendeu? E isso
é validado, porque a embalagem, inclusive o processo de embalagem, ele é um processo especial, porque você não vai fazer verificação, você tem que validar a embalagem. Então, assim, às vezes, para você, fala assim, não é crítico. Depende. Depende do tipo de produto, depende do tipo de embalagem. Então, assim, então eles vão ser aplicados a determinados itens. Agora, se você tem algum acessório, porque já tem acessório em equipamento que é apresentado na forma estéreo, você tem que ter esse tipo de documentação, até porque esse tipo de embalagem, para passar por todo o processo, ele vai ter que ser um processo validado. Esse item aqui foi um item que gerou bastante questionamento, que é o histórico global de comercialização. O que seria esse histórico global de comercialização? Essas informações que estão aqui, elas foram retiradas, estou repetindo isso, porque assim, vocês já vão conseguir muita informação no documento do Table of Contents. Foi tirada desse documento. Então, se houver qualquer número de aprovação fornecido ao dispositivo pela autoridade reguladora dos mercados, países ou jurisdição, onde o dispositivo já é comercializado, essa identificação deve ser informada. Então, é um histórico de aprovação que, provavelmente, o regulatório já possui. Então, eu tenho um produto que já é comercializado na Comunidade Europeia, que já tem no Japão, na Austrália. Então, é ter um histórico de onde o produto ele já tem autorização para ser comercializado. Tá? Então, assim, aqui não ficou muito claro, mas depois a gente pode estar disponibilizando, porque esse daqui foi um item que gerou bastante questionamento. Então, tem algumas informações apresentadas e, gente, é importante verificar como ele está classificado naquela primeira matriz, naquele primeiro anexo. Isso vai ser cobrado para a classe 1, para a classe 2. Então, esse primeiro item do anexo, ele vai trazer essas informações. O que eu vou ter para cada tipo de produto, de acordo com a classe. Avaliação de biocompatibilidade. Então, ele está previsto para a classe de risco 1 e para a classe de risco 2. Por quê? Porque eu tenho uma gama de produtos que podem ser classe de risco 1, uma gama de produtos que podem ser de classe de risco 2 e produtos com características totalmente diferentes. E, como eu falei, vai ser obrigatório para todos os produtos que exista esse tipo de informação? Não. Vai depender do tipo de produto, da sua característica, dos estudos que foram feitos. Então, você tem que ter os estudos de biocompatibilidade ou uma declaração da razão pela qual essa categoria de estudos não é aplicável ao caso. Então, ou vai ter o estudo, ou as referências, ou vai ter uma justificativa pela qual não foi apresentada, uma declaração subsidiando até futuras avaliações da Anvisa ou do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Resumo geral de evidência clínica, também aplicável para os dois. E aqui tem uma nota que é importante. Esse tipo de documentação ele vai ser aplicável apenas quando a evidência clínica for exigida em decorrência de demonstração de segurança e eficácia de inovações tecnológicas e novas indicações de uso. Então, esse é um tipo de informação que vai ser solicitado que vocês tenham ele com vocês, se no momento do cadastro foi solicitado. Então, eu fui cadastrar um produto, porque eu não quero dar um exemplo aqui que tem alguma empresa relacionada, né? Mas, assim, tem de tudo? Não. Mas, enfim, tem um produto que a indicação é miraculosa. Promete milagres, promete curar câncer, promete curar dores musculares. Vamos supor, é um gel, né? Um gel que promete tirar o... Gel... Não fui eu que falei. Gel de redutor de gorduras localizadas. Mas, assim, você só aplica o gel e está bom, né? Espalha, espera a absorção e aí você vai ter. Isso é tudo de bom. Eu gostaria muito que tivesse. Se tiver, alguém me avisa. Mas, assim, esse tipo de produto,
Aí eu não sei. Se existe uma solicitação desse gel que promete reduzir gorduras em até 50% em um mês. Né? Então, assim, vamos ver. Ele realmente reduz? Então, esse caso é um caso que é uma indicação super audaciosa. Pode ser que tenha outros... porque, assim, a gente acredita naquilo que a gente quer. Né? Então, assim, para a gente aqui gordinha, eu ia topar na hora. Né? Então, ia querer na hora, ia querer comprar para ver a eficácia desse produto. Então, esse é um tipo de produto que a gente vai, assim, 99% de chance, 99,9% de chance de ser questionado sobre a real eficácia. Talvez, dependendo da composição, da formulação desse gel, não sejam solicitados tanta informação a respeito da segurança. Mas pode ser também que seja solicitado por conta da segurança, porque um gel, para estar indicando de forma tão audaciosa, possivelmente tem componentes diferentes de outras formulações. Mas ele vai ter que apresentar, possivelmente, uma pesquisa, uma evidência muito forte para comprovar que ele realmente faz aquilo que ele indica. Então, esse tipo de informação, gente, conforme está até estabelecido na nota, ele vai ser aplicável para aquelas situações onde seja solicitado. Então, uma sonda de... Vocês desculpam aqui a área de equipamentos, mas a minha vivência é material. Então, a tendência é eu puxar mais os exemplos para materiais. Então, uma sonda vesical de alívio. Eu tenho uma indicação X para o paciente que tem alguma limitação, fazer uma sondagem vesical de alívio a cada 4 horas, a cada tantas horas. O que tem para ser solicitado de pesquisa de evidência clínica? Então, assim, isso vai ser variável conforme a indicação do produto, o tipo de produto, e aqui a nota que ele vai ser exigido. Então, se nós exigimos para vocês, no momento do cadastro, essa informação ela vai ter que estar disponível no seu dossiê. Tá? E aqui tem a nota que a gente colocou, mas assim, é a questão do documento que ainda está sendo construído, né? Ensaios de fatores humanos que incluam pacientes devem estar inclusos aqui. Então, assim, vão ser casos bem específicos, tá, gente? O capítulo 6, informações gerais do produto, locais de produção e fluxo produtivo. Então, a gente tem a especificação do diagrama de fluxo detalhado do processo de fabricação. Então, isso você não vai ter que apresentar lá para a gente, porque o formulário não tem esse campo de fluxograma. Mas essas informações do fluxograma de fabricação vão ter que ser colocados vai ter que estar contemplado no dossiê. Informações de projeto e desenvolvimento. Então, aqui está, ele engloba produtos de classe de risco 1 e 2. E aqui a gente trouxe o item que explica, detalha um pouco o que a Anvisa deseja desse tipo de informação. Né? Documentação e registros específicos do dispositivo em questão que resultam da implementação dos procedimentos e projetos de desenvolvimento, informações de controle de projeto. Então, tem que ter itens que vão ser exigidos. Saída de projeto, que trata da lista de saídas essenciais de projeto, e validação do projeto, justificativa para o uso de unidades não produtivas no ensaio de validação, se aplicável. Então, assim, esses daqui são os itens que a gente traduziu, simplificou para esse tipo de informação. E a gente está em fase de elaboração desse guia para tentar traduzir, detalhar um pouco mais cada item das informações que estão descritas, listadas no anexo 2. Então, assim, a gente está ainda avaliando e tentando traduzir mesmo o que significa, que documentação, que informação tem que estar disponibilizada. Existe previsão para disponibilizar esse guia? Esse guia, possivelmente, vai ter que ser submetido à superintendência, à diretoria, para ser uma publicação oficial por parte da Anvisa.
Então, a gente não tem ao certo uma previsão, mas a gente pretende finalizar o documento e estruturar no formato o quanto antes, até porque existe, de acordo com as boas práticas regulatórias, guias, publicação de guias também devem passar por todo um trâmite interno na agência. E eu não tenho a data específica, mas a gente tem uma expectativa, né, uma expectativa de disponibilizar o quanto antes, mas a gente sabe que agora, novembro, dezembro, existem assuntos das diretorias que já estão pautados, já estão estabelecidos, e a gente está ainda no rascunho, num documento. Então, assim, a gerência tem a expectativa de disponibilizar esse documento até fevereiro. Tá, mas, como eu falei, toda a informação do dossiê técnico ele foi construído, está sendo construído, e, na verdade, foi estabelecido as informações lá na construção da RDC 40, de acordo com o Table of Contents. E cada item se vocês entrarem no site do IMDRF e verificarem o TOC, vai ter o tipo de documentação, tanto é que os capítulos, eles estão organizados de acordo com, na sequência, até também dos capítulos do TOC. Mas é óbvio que no TOC existem muitos mais capítulos do que esse, muito mais informação. Tá? Então, tem muito mais, mas cada item, então, o registro, o histórico global de comercialização. Lá, já no documento em inglês, você vai ter o item em inglês para histórico de comercialização. Então, aquele documento ele já é uma informação que a gente está utilizando para a construção desse guia. Tá? Então, não é nada diferente do que está sendo solicitado, não vai ser nada muito diferente daquilo que já está estabelecido nesse documento. A RDC 40 ela trouxe prazos de esgotamento de estoque. Isso é uma coisa que a área de produtos para a saúde ainda não tem, diferente de medicamento, que geralmente tem uma resolução que trata de esgotamento de produtos em alteração, alteração de rotulagem. A área de produtos para a saúde não tem isso em uma regra específica, e a resolução ela trouxe essa informação para evitar que as empresas, no momento de alteração e em caso de estoque, fiquem solicitando caso a caso para a GEFISC, que hoje é a gerência responsável por fazer essa avaliação do esgotamento de estoque. Então, a resolução ela trouxe isso para deixar um prazo já estabelecido para a empresa fazer o esgotamento de estoque, e o prazo, óbvio, do dossiê, que é de 1 ano. Ao mesmo tempo que a gente fez as adequações no sistema relativos às necessidades de adequações em virtude da RDC 40, a gente aproveitou, né, a oportunidade que iria fazer as adequações, e a gente fez... gente, eu estou já adiantando. A gente fez as exclusões, dos assuntos de revalidação. Então, hoje, esses assuntos estão indisponibilizados para o setor regulado, para fora, para serem protocolizados, porque não é mais para entrar petição de revalidação de cadastro. Então, os assuntos de materiais de revalidação de cadastro foram todos excluídos, então, eles estão indisponibilizados, e o assunto de equipamento também foi indisponibilizado, justamente para não ser protocolizado e não ser inadvertidamente feito por uma empresa sem necessidade. E, como eu estava falando anteriormente, eu estava me antecipando, a gente aproveitou o momento da RDC 40 e fez uma adequação na redação dos assuntos, de forma a estruturar a nossa lista de assuntos e petições de uma maneira mais organizada, de melhor visualização para quem faz a consulta nesses assuntos. E também procurando auxiliar muitos interessados que entravam em contato conosco em busca dos assuntos, a gente disponibilizou um link dentro da área de produtos para a saúde para consulta ao fator gerador e aos códigos de assunto.
Então, quando hoje vocês acessarem o site da Anvisa, entrarem na área de produtos para a saúde e forem no item orientações, o primeiro item que vai aparecer é a consulta a fatos geradores e códigos de assuntos. Então, hoje, essa busca ficou mais simplificada, porque antes tinha que entrar para um link, aí só na hora do peticionamento. Então, diante de diversas dificuldades, e até dificuldades nossas também de identificar, a gente fez essa inclusão aqui na área de produtos para a saúde. Então, ao clicar aqui, vai abrir aquela tela do peticionamento, aquela tela anterior, do site anterior, e onde vocês vão selecionar a área e escolher o código. Clicando em cima do númerozinho do número do assunto, vai aparecer o checklist. Então, hoje, como que está dada a nova redação? Todos os assuntos de equipamentos, eles estão com o nome equipamento na frente. E o de material está com o nome material na frente. Então, dessa forma, ficou mais organizado, uma forma de encontrar mais facilmente os assuntos por área. Também tem aí, nessa mesma link dos assuntos, tem a parte de ensaios clínicos. Então, a gente consegue visualizar e encontrar de uma maneira mais tranquila esses assuntos. Os itens referentes, os assuntos referentes a cadastro foram atualizados no checklist e de todas as áreas. E, no caso de materiais, a gente fez uma atualização geral de todos os assuntos que se encontram disponíveis. Então, se vocês entrarem hoje em cada linkzinho aqui do número, vocês vão verificar que o checklist ele foi atualizado. Porque a gente recebia realmente muito questionamento. Olha, mas vocês estão exigindo isso, mas isso não tem no checklist. O checklist, gente, ele é um orientativo. Tá? É óbvio que o que deve ser seguido são as resoluções, o que está na legislação sanitária, que tem que ser apresentada. Então, além do que está no checklist, porque pode existir um gap até a atualização. Então, se houve uma publicação, teve o que está valendo, a gente tem que estar atento às publicações das resoluções, de novas regras, mas o checklist hoje ele está de uma maneira mais completa. Só complementando aqui a parte de assuntos, a parte de equipamentos tem as petições primárias para cadastro de processos novos, né? E de alterações só tem 3, que é a alteração a 8088, que é a alteração de informações de cadastro, exceto inclusão de modelo e componentes. Então, essa é uma alteração que vale para praticamente tudo. Tá? É diferente do registro, que tem especificamente um tipo para cada alteração. Então, essa aí já foi uma simplificação. E a outra petição é a 8086, que é a alteração por acréscimo de equipamento, em cadastro, que é o que complementa a primeira, que exclui. E uma outra específica, que é a alteração e inclusão de novos fabricantes em cadastro. Somente essas 3 alterações. E a gente já revisou o checklist, e um dos questionamentos aqui das empresas foi que aparece um checklist diferente, pedindo CLC, só que é um assunto que não é apropriado para cadastro. Tá? Então, é para ser esses 3. Nesses 3, não é requisito o CLC, nem o formulário do anexo 3A, porque é específico para registro de equipamento. Então, nesse sentido, eu trouxe só 2 exemplos da área de materiais. Então, aqui a gente tem o assunto de material cadastro de família de material de uso médico importado. E aí aqui a gente tem o formulário e aqui algumas orientações. Realmente foi infeliz esse print da tela, que ficou desconfigurou um pouco, ficou embaçado. Mas a gente traz algumas orientações que são interessantes que as empresas leiam e vejam. A gente tem muito problema para retificar modelos. Determinado tipo de codificações, pela regra da portaria da própria imprensa nacional, não são publicáveis. Então, tem determinados caracteres
que a Anvisa não consegue publicar. Isso porque não é só a Anvisa, é porque é uma regra é uma portaria da própria imprensa nacional. Então, aqui a gente trouxe que somente poderão ser usados os caracteres especiais, desde que contido na fonte Times New Roman, ou se tiverem no item do symbol do Word e o outro que é o Indigence. É esse daí. Então, assim, somente esses tipos de caracteres especiais são possíveis de ser publicáveis. Então, eventualmente, ocorre, provavelmente vocês já viram, isso é muito mais frequente na área de materiais, em uma determinada publicação, está lá no Diário Oficial, aí aparece uma interrogação e para a publicação. Então, assim, possivelmente tinha uma série de processos a serem publicados, mas por conta de algum caractere especial, a imprensa, na hora que a gente fez a transmissão dos dados da nossa área de publicação para a imprensa, ficou algum caractere, deu algum problema, e aí não ocorreu a publicação. Aí a gente tem que fazer uma retificação de publicação para publicar toda a lista novamente. Então, assim, a gente fez esse tipo de orientação porque recorrentemente acontecem esses tipos de problemas. Então, a gente pede que verifiquem, avaliem o tipo de caracteres que são colocados pela empresa e tentem ficar só nesse tipo de informações. Foram apresentados os outros documentos, então o checklist a gente tentou deixar um pouco mais detalhado. Isso aconteceu não só para cadastro, mas também para o registro. Possivelmente, aqueles que já estão fazendo protocolo de registro estão vendo que no peticionamento já estão aparecendo informações mais detalhadas. E, no caso das petições secundárias, que, diferentemente da área de equipamentos, a gente não conseguiu fazer esse assunto único para cadastro. E a gente está em fase de discussão interna na Anvisa para avaliar a forma de simplificação de alteração, que, na realidade, já é um pleito antigo das associações. A gente já tentou trabalhar isso de alguma forma. Hoje, a gente está com 2 estratégias internas e a gente está numa fase de estruturação junto com a diretoria, junto com o diretor relator de um processo de simplificação, para a gente mudar, talvez estruturar de uma maneira diferente as petições secundárias. Tá? Só também lembrando que a gente não parou de avaliar o pleito das associações em relação às petições secundárias. Mas material hoje, diferente de equipamentos, que tem assuntos específicos para cadastro, a área de materiais também tem assuntos que são somente aplicáveis para cadastro, mas tem assuntos que são comuns, que podem ser utilizados tanto para registro como para cadastro. Nesse sentido, no checklist desses assuntos que são comuns, que podem ser feitos tanto para registro quanto para cadastro, a gente procurou separar a documentação que deve ser apresentada para registro e a documentação que deve ser apresentada para cadastro. Então, essas alterações que podem ser feitas em ambos os regimes de regularização, ficou estabelecido o que tem que ser feito para o registro e o que tem que ser feito para o cadastro. Uma forma de estruturar e tentar identificar melhor, evitar de mandar o formulário 3A numa petição de cadastro. Enfim, a gente tentou estruturar de uma maneira mais clara para todo mundo. Eu tinha colocado aqui as dúvidas, gente, mas eu acho que a gente pode passar para a próxima apresentação e depois a gente faz as discussões. A próxima apresentação que eu vou fazer é sobre o formulário de cadastramento. Eu acho que, na verdade, não é tanto foco de questionamento, mas a gente resolveu trazer, a área técnica levantou como uma necessidade de trazer uma apresentação sobre isso. Não está muito detalhada, eu vou prometer que eu vou fazer de uma forma mais rápida, mas o Anderson depois vai fazer a questão de perguntas e respostas e a gente consegue discutir um pouco melhor. Então, é sobre o formulário. Tá? Como eu falei, esse formulário, o que a gente trabalhou foi o formulário de cadastro de materiais, não foi o equipamento. Por quê? O formulário de equipamentos, ele, se eu não me engano, não teve mudança
muito grande. A área de materiais, considerando as características de alguns produtos que estavam caindo da lista de exceção da IN, houve necessidade de acrescentar alguma informação, explicar um pouco mais o formulário. E a gente aproveitou para fazer ajustes na forma de estruturação do formulário. Então, assim, o primeiro item que trata é a identificação do processo. Isso daqui eu acho que não tem dúvida, mas eu só trouxe para chamar a atenção para todas as empresas do preenchimento correto. Porque as informações nos itens 1.1 e 1.2, identificação do processo e número do cadastro, deverão ser preenchidas em casos de petições secundárias e atentar para o preenchimento correto. Se você está fazendo uma petição primária, você não tem isso ainda, porque o número do processo é gerado depois do protocolo e você também não tem o número do cadastro, porque é o que você está querendo. Agora, em caso de petição secundária, gente, é imprescindível, é essencial que essa informação seja preenchida e, além disso, que seja preenchida de maneira correta. Por quê? Porque o que acontece no momento que vocês preenchem errado? Essa petição tem grande probabilidade de ser anexada eletronicamente, virtualmente e fisicamente no processo errado. Como aconteceu e continua acontecendo. Por quê? Algumas empresas identificam o número do processo um, identificam o número do cadastro outro, talvez porque já tenha salvo as informações, e aí vai fazer por cima do outro e não salva a informação correta. E aí a gente tem que fazer todo um retrabalho interno. Uma vez que foi publicado, a gente tem que fazer um processo super complicado internamente para a gente fazer essa correção. Então, a gente pede encarecidamente que preencham assim, com o número do processo correto, preencham com o número do registro correto, para que, no momento do protocolo, porque isso é feito lá no protocolo, ao anexar eletronicamente, seja anexado no processo correto. Desculpa, em relação ao número do processo de admissão, desculpa, o número de caracteres está limitado, a gente não consegue digitar todos os números do caractere do processo. De materiais, né? Materiais. Ele já estava, o número, todos os campos de materiais, teoricamente, já estavam como ilimitados, para poder quantos caracteres quiserem. Mas, assim, então não deve ter sido atualizado no site. Eu já anotei. Você anota para mim, Anderson, por favor? Tá. Todos esses campos, agora, assim, vocês já estão entrando recentemente, porque a gente fez uma atualização, mas, assim, todos esses campos que vocês estão entrando, estão tendo dificuldade, a gente vai fazer, eu vou até encaminhar o e-mail, já pedir para fazer a atualização o quanto antes. A Dália tinha falado do CEP já. Os dados do fabricante nacional importador, gente, que nesse caso é referente ao detentor do registro. Tá? Eu só coloquei que informação referente ao solicitante do cadastro, detentor do cadastro, que é do fabricante nacional. Aqui a gente não tem assim, praticamente erro, não tem exigência, a gente não faz exigência por conta de informação relacionada, raramente faz, só quando tem alguma informação muito discrepante, a gente faz algum esclarecimento em relação a esse tipo de informação. A gente reestruturou a forma que estava organizado. Essa origem do produto, ele estava como última informação no formulário da 24. E a gente trouxe agora para ficar no item 3, a origem do produto. E também, seguindo uma lógica que já existia no formulário de equipamentos, a gente colocou a questão do fabricante responsável e a unidade fabril. Então, aqui tem que ter o nome, o endereço e o país de fabricação. Tá? Então, aqui a gente vai ter que ter as informações sobre o fabricante responsável e as unidades fabris, que são, a definição é a mesma utilizada para a área de in vitro. Tá? Eu só estou trazendo aqui em vermelho, em destaque, que se houver mais de um fabricante, estes devem ser do mesmo grupo fabril e a empresa deve apresentar documento comprobatório. Essa é uma informação que já vem aqui. Só que, eventualmente, a gente faz exigência para que a empresa apresente essa informação. Principalmente, gente, quando são empresas, mais de um fabricante, que possuem razões sociais assim muito diferentes, que a gente não consegue fazer o vínculo.
Então, para evitar esse tipo de exigência, eu só trouxe em destaque para que isso já estava, mas muitas vezes não acontece. Realmente, aqui os exemplos não ficou legal, é a resolução que ficou ruim. Mas aqui eu trouxe alguns modelos, a gente vai disponibilizar esses modelos, a área está finalizando exemplos de formulários preenchidos para estar exemplificando que tipo de informação deve ter em cada campo. Então, por exemplo, um item que gera muita exigência é no item do modelo comercial. E, tentando esclarecer um pouco mais, a gente trouxe uma descrição, que para a família você tem que apresentar os modelos, para sistema, os componentes do sistema, se for o kit, também os componentes do kit. Então, aqui, esse campo de formas de apresentação, modelos, a gente deu uma redação nova e explicou um pouco mais que esse campo ele tem que ser preenchido no caso de família, no caso de sistema e no caso de kit. Então, aqui você tem um produto que você tem, é um kit. Tá? Eu sei porque eu lembro do original. Você tem o kit que tem 2 unidades de um avental, 1 unidade de um campo, 2 unidades de outro campo, 1 unidade de outro campo. Aqui você tem as especificações de tamanho, a gramatura e as cores. Provavelmente, essa informação aqui, gente, é a que a área pega para fazer a publicação. Então, quanto mais detalhado a questão dos modelos, códigos, menos problemas vocês terão em importação, com licitação, porque essa informação é a que a gente coloca. Então, a gente passou a publicar kit contendo 1 unidade disso, 1 unidade daquilo. Então, assim, para ficar o mais detalhado possível e evitar de ter problemas em relação a qualquer transação comercial que seja feita pela empresa. Tá? Os acessórios, né, que aqui também, quando não tiver, a gente colocou lá no início do formulário que o campo que não for aplicável, a gente pede que não deixe em branco, coloque não se aplica. Tá? Então, aquele campo que não for aplicado, que não for preenchido, coloque não se aplica. Aqui eu trouxe um exemplo de composição. A composição de um produto, que é de PVC, polietileno, enfim, aqui sobre a especificação de um produto. A gente vai disponibilizar, eu sei que realmente não ficou bom, eu vou tentar refazer essa montagem para disponibilizar de uma forma mais legível. Mas quanto mais especificadas as informações, melhor e menos provável que tenha algum problema. Então, assim, o processo de cadastro ele veio simplificar o processo. Eu já escutei falando, mas vai simplificar informações. Gente, as informações têm que ser apresentadas, mas a forma que vai ser apresentada é no formulário. E tem um questionamento, o formulário vai ser disponibilizado no site e a minha composição tem a composição detalhada, eu não quero que disponibilize. Logo no início da resolução 24, a gente teve muito problema com disponibilização de formulário. Muitos formulários que a gente disponibilizou, a gente teve que retirar por conta de composição, por conta de especificações técnicas do produto, que a empresa não desejava. Então, hoje, na área de materiais, a gente não está colocando, por enquanto, como regra os formulários. Caso a empresa solicita, no caso de solicitação da empresa, fala assim, olha, por favor, coloque o formulário, não sei, a gente vai e coloca. Tá? O que pode ser feito nesse campo? Caso a empresa deseje que seja disponibilizado, mas não quer que essa informação fique disponível, a informação detalhada, porque a gente precisa da composição detalhada. Nesse campo, pode ser especificado a composição de cada componente de maneira geral e, em anexo, a composição detalhada. Tá? Então, vocês identificam nesse campo que vai estar apresentando a formulação, a composição detalhada em anexo, e apresenta o formulário com as informações mais gerais. Outra adequação que foi feita no formulário foi a questão da apresentação do produto, do prazo de validade.
da caracterização do produto como estéril e do reprocessamento. Então, a gente deu uma nova releitura. Por quê? Porque este item era um item que gerava muita exigência. Na verdade, gera muita exigência por nossa parte para fazer a adequação, principalmente naquele item do fabricante, recomenda uso único, proibido reprocessar. Muitas informações eram colocadas de forma incorreta e a gente tinha que fazer exigência para corrigir essa informação. Então, a gente colocou aqui o prazo de validade. A empresa tem que apresentar o prazo de validade, que é feito de acordo com o estudo de estabilidade, né? E o prazo, quando aplicável, depois de aberto, é esse daqui mesmo. Depois de aberto, o prazo de validade após aberto. Quanto à questão da apresentação como estéril, se ele é apresentado já, ele é apresentado pela empresa na forma estéril, sim. Qual é o método de esterilização? Radiação ionizante, raios gama. Caso seja um produto que seja passível de ser reprocessado, e para a utilização ele tenha que ser utilizado na forma estéril, ele tem que ser preenchido esse item aqui de baixo. Então, é um produto estéril? Ele não, porque ele não é apresentado por mim, empresa, na forma estéril. Mas o serviço tem que esterilizar. Qual é o método de esterilização indicado? Quais são os parâmetros, né, para a esterilização? Isso está até estabelecido numa própria norma, gente. Existe uma norma BNT que traz esse tipo de informação. Quais são as informações que têm que ser especificadas pelo fabricante para o reprocessamento do produto. E aqui é a questão do reprocessamento propriamente dito, que se traz se ele é produto de reprocessamento proibido, que não dá para identificar, ou se é passível de ser reprocessado. Aí, lembrando que a resolução ela traz a lista dos produtos que são proibidos de serem reprocessados e não traz nenhuma lista dos produtos que são passíveis. Então, traz a lista negativa. Se o seu produto não está lá na lista, ele pode ser reprocessado? Depende. E aí, isso quem vai falar para a gente é o fabricante, são os fabricantes, são os importadores que vão falar para a gente. Agora, caso o seu produto não esteja na lista de proibido reprocessar e o fabricante desenvolveu ele para não ser reprocessado, é necessário que seja apresentada uma documentação justificando, comprovando que ele não é possível de ser reprocessado. Tá? Então, assim, esse processo, a lista, eu não sei se todos têm ciência, mas a Anvisa tem um GT instituído que está finalizando as atividades hoje, lá em Brasília, que foi instituído para discutir o processo, a resolução RDC 156 e a RE 2605, com a intenção de publicar uma nova resolução com critérios mais claros, com uma lista mais definida ou mais clara, que não gere tanta dúvida sobre a questão dos produtos que são proibidos de serem reprocessados. Terminando essa atividade do GT e com a minuta de resolução pronta, a gente vai colocar a minuta para consulta pública e é importante que todos participem. Tá, gente? É importante a participação de todas nesse processo de construção de regulamento. Outro item novo que veio ser acrescentado foi a questão das normas técnicas. Uma lista de normas técnicas. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente fazia uma exigência para especificar qual que é a especificação, a norma técnica do aço inoxidável que você utiliza para o material. Qual é a norma técnica que você usa para a fabricação de determinado produto? Porque existem produtos que são normatizados e, muitas vezes, as empresas, na maioria das vezes, utilizam essas normas para fabricar os seus produtos. Aqui é a questão de imagem gráfica, eu só trouxe, realmente, não tem o que esclarecer nisso, né? Então, se você tem um desenho técnico, com as especificações, um desenho técnico mais detalhado, com tamanhos, dimensões, e a informação gráfica, a foto propriamente dita. Isso porque, assim, tem determinados tipos de produtos que são claros para nós. Tem outros produtos que são novos mesmo, e a gente precisa estudar e precisa conhecer esse produto, mesmo sendo um produto de baixo risco. Então, muitas vezes, a gente necessita de ir atrás, de buscar. Então, se tem isso visualizado, muitas vezes facilita o entendimento da área. E aqui, foi o que eu falei no início, gente, só trouxe assim, realmente para lembrar
que as assinaturas dos responsáveis legais e técnicos ela é imprescindível. Já foram indeferidos vários processos e vão continuar sendo indeferidos processos que não estejam assinados. Tá? Só acrescentando, mas isso é uma coisa que já falou, a gente pode pedir a comprovação de segurança e eficácia, obviamente, dependendo do tipo de produto e da indicação. E onde encontrar o formulário? Tá? Onde que a gente pode encontrar esse formulário? Naquele mesmo item que eu falei anteriormente, onde tem a consulta dos fatos geradores, aqui o último item é cadastro. Clicando nesse item de cadastro, vai abrir uma outra tela que vai estar com uma pequena introdução sobre a questão da resolução. Aqui também é possível de ter acesso à resolução na íntegra. E aqui a gente vai ter o formulário de petição para cadastro de equipamentos e o formulário de petição para cadastro de materiais de saúde. Então, esse item aqui tem os dois. E logo no início que vocês entram em produtos para a saúde, tem uma notícia específica da resolução e que lá dentro, clicando, vocês vão ter também o acesso. Só que aquela notícia, quando surgir uma outra notícia, possivelmente vocês não vão conseguir acessar diretamente por lá. Então, por isso que eu fiz questão de trazer o local na página da Anvisa que vocês vão encontrar de forma permanente. Tá? Então, assim, gente, era só isso, fazer uns lembretes sobre o formulário de cadastramento. Só complementando a parte que a Priscila acabou de comentar sobre o formulário, na parte de equipamentos não teve mudanças significativas. Mas eu quero ressaltar aqui e pedir atenção especial para um item que é vida útil, um campo vida útil. A maioria das empresas escreve indeterminado. Tá? E a gente já recebeu alguns questionamentos de alguns de particulares e até de entidades, porque não existe isso, indeterminado. O Código de Defesa do Consumidor diz que tem uma vida útil. O fabricante sabe essa vida útil. Então, a gente vai cobrar agora, já pedir para as associações já alertarem as empresas para informar a vida útil. Então, o ultrassom, por exemplo, um equipamento de ultrassom ele tem uma vida útil, que o fabricante sabe, 10 anos, ou 5 anos, o que for. Mas ele vai informar e declarar. Porque depois dessa vida útil, pelo Código de Defesa do Consumidor, o fabricante ainda tem o dever de fornecer peças e componentes durante um período. É até importante para o fabricante ter isso, porque após esse período ele o produto já saiu de linha, ele não precisa mais fornecer peças após esse período, após a vida útil do seu produto. Até para o fabricante, documentalmente, ele tem que guardar o registro histórico do produto durante toda a vida útil e ainda um período posterior. Tem empresas que usam o dobro da vida útil, se é 10 anos, 20 anos. Então, esse é um campo que é para as empresas informarem, na parte de equipamentos, informar o tempo de vida útil. Desculpa, só entrando para complementar aqui uma informação da apresentação. Estava conversando com o Dr. Madeira, ele fez uma boa lembrança que eu acho que vale a pena destacar para todo mundo. A questão da tabela comparativa. Tá? A tabela comparativa, para a família, para o sistema, ela consta no checklist para ser apresentado, porque é uma documentação que é muito importante na hora da análise, principalmente para a questão de agrupamento, de comparação de semelhanças e diferenças entre os produtos. Então, ele está estabelecido lá para apresentar essa tabela comparativa, lá no checklist está estabelecido. Tá? Só essa lembrança.